Bem-vindos a mais uma aula da nossa série de Êxodo Shemot, aula de número 25. Quem não viu a última aula eu recomendo de forma especial, que foi muito boa, mas não para esse vídeo, assista essa aula, depois volta lá para a aula de número 24. E vamos continuar então, vamos dar prosseguimento, a gente está no capítulo 3, e acho que hoje a gente termina o capítulo 3, se Deus quiser, se Deus permitir. Vamos lá, a gente está no capítulo 3, versículo 16. Pronto, vamos lá, 16. Então está no diálogo de Moshe com Faraó, com Deus com Moshe, na sarça ardente, que Moshe disse que Moisés foi enviado, né, para salvar o povo do Egito e falar com o Faraó, e no final a gente discutiu sobre, que ele fala, fala para o Faraó que você vai no caminho de 3 dias para sacrificar para Deus no deserto. E a gente discutiu, então ele nunca falou para o Faraó que era para libertar o povo de vez, certo? A gente estava discutindo na aula passada se o Faraó sabia ou não sabia. No final a aula ficou um pouco mais extensa, alguns minutos mais extensa, então não deu muito para concluir. Mas qual a conclusão que a gente chegou? A gente chegou que o Faraó nunca soube que Moshe estava fazendo uma petição para libertar o povo inteiro. Ele no máximo cogitou isso. E no final, só quando ele chegou lá no mar, só quando na verdade fugiram e deram a volta pelo deserto, que ele falou, eu fui enganado. Aí ele foi atrás e no final foi levado ao mar e acabou morrendo, né? E o povo, e a respeito do povo, tem dúvidas se o povo sabia, quanto não sabia, se era naquele momento ou se é posterior. Até porque quando, no início, a gente vai ver que, ainda mais nessa aula, que o povo vai acreditar em tudo que o Moshe falou. Mas logo depois que ele vai para o faraó, e o faraó falou, não vai enviar, fala, não aceito, e vai piorar o trabalho para os hebreus, né, para os israelitas, então eles vão passar a não mais acreditar. Por quê? Porque eles vão estar todos amargurados e trabalhando, e falou, não, chega, não estou pensando aqui no dia de hoje. E aí não vão mais tão acreditar assim, então pode ser que eles tiraram isso da cabeça, que era para ir para Israel, e estavam tipo, se o mínimo acontecer já é bom. E no final, então, que a gente pode chegar à conclusão? Que quem tirou os judeus do Egito foi Deus. Em nenhum momento o faraó, porque o faraó nem permitiu e nem sabia que essa era a conversa. Então o faraó nunca soube, eles querem sair do Egito, não estou deixando. Nem estava isso na cabeça do faraó. E na verdade, mesmo não estando na cabeça do faraó, Deus fez assim acontecer, para que no final tudo desse certo. Então a gente vê como Deus ele age na história. E os que falam, né, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, como Deus ele conduz a história e as coisas acontecem de repente, né? As coisas acontecem e a gente nem pensa. Ele passa por debaixo do pano, debaixo da cabeça, do coração das pessoas, dos presidentes, da política e faz. E é muito de admirar que hoje tem várias pessoas que falam assim, olha, Mashiach já está aqui, né? Eu estou sabendo de tudo, uma coisa que ninguém está sabendo. Olha aqui a numerologia daqui, não sei o que lá. E falaram aquela notícia, tem uma pessoa lá com síndrome de Down que falou, revelou o segredo e não sei o que lá. Eu estudei, eu sei de tudo, como vai acontecer. Ouça aqui minha aula, que aí tá tudo explicado, né? Aí, dia seguinte não é nada disso. Aí no ano seguinte, eu sei que agora... E a gente vê que não, que nem na saída do Egito. Nem Moshe sabia exatamente o que vai acontecer. Nem o faraó, nem o povo, nem ninguém. Só Deus sabe. E assim a gente pode ver toda a história da Torá. Todas as salvações vêm de uma forma inesperada, né? Purim, por exemplo, né? Que a rainha Esther, que estava lá no palácio, fala, e quem é? É o Amã. Do nada, reverte a sorte do povo de Israel. Não, do povo de Israel. E outras salvações, sempre de uma forma inesperada, e Deus ele sabe como fazer e como conduzir, né? E eu sei que é muito legal brincar de detetive, ainda mais na nossa geração, que a gente tem muito filme, muita série, e a gente gosta de aplicar isso na nossa realidade, né? Como se fosse que existe um enredo e a gente está entendendo, mas as peças, elas não se encaixam direito. Como tem aquele Midrash, que vai falar que quando venderam, os irmãos vendem Yosef, aí fala, o pai, que é o Yaakov, estava de luto pelo Yosef. O Yosef estava preso indo para o Egito. O Yehudá estava de luto porque ele se afastou dos irmãos. Aí vai falando que cada um estava... O Reuven estava de luto com o seu pecado que pegou. Cada um estava preocupado com o seu assunto pessoal, de alguma coisa que aconteceu. E fala, enquanto isso, Deus estava preparando a luz de Mashiach. Ou seja, enquanto cada um está no seu problema, cada um está no seu mundinho, vivendo sua vida com a sua dificuldade,
Isso tudo é um grande quebra-cabeça que Deus está preparando a salvação, que é no final a saída do povo de Israel do Egito, no caso aqui. Então, mesmo Moshe não sabia todos os detalhes, mesmo Moshe questionava se ele sabe o quanto ele sabia, quanto não sabia, se realmente era, se eles iam ser salvos de vez naquele momento, ou se realmente era para fazer um sacrifício de 3 dias e depois voltar. O que Moshe fazia é que Deus estava com ele, Deus ia falando e ele ia aplicando, mas não sei exatamente o que vai acontecer. O Moshe no final segue a risca. E o povo também vai seguir a risca, né? Cada coisa na sua hora. Mas sempre a partir do momento que na hora que Deus sente que o povo está com fé mesmo, tá? Sim, ele tem que alinhar. Ele chegou a usar. Ele veio mesmo. O quê? Ele veio. Ele veio. Use. Vamos esperar aqui uma visita aqui que veio aqui prestigiar o shiur. E aí? Senta aqui, senta aqui. A gente começou agora, pô. Tudo bem? A gente está no capítulo Gimel, Shemot. Cadê o... Ele muda aqui para aula daqui a pouco. Hã? Daqui a pouco ele vem para cá. Acaba aquela aula e vem para cá. A gente está aí, um segundo. Em Shemot, Gimel. Aqui. A gente tá, Deus falou com Moshe no Siné, né, na Sarça Ardente. Sim. E a aula passada a gente estava estudando se o faraó sabia que a petição de Moshe era para libertar o povo de vez, ou não, que é conforme que está escrito aqui, que na verdade Moshe fala assim, ó, libera o povo 3 dias para fazer um sacrifício no deserto e depois volta. E a gente estudou aqui, vê que em nenhum momento é dito para Moshe que era para libertar o povo de vez. E o faraó só se toca isso depois, antes da abertura do mar, né, que ele volta a perseguir e fala, ué, então eles me enganaram o tempo inteiro. Então a gente está vendo como que Deus ele prepara as coisas e ninguém está imaginando, e no final Deus tem o caminho dele para fazer as coisas, né, que a gente acha a mesma coisa na nossa vida particular, né, a gente planeja a nossa vida e tal, vai acontecer isso, depois aquilo, aí isso, né, no final... Isso, muitos pensamentos no coração do homem, mas o conselho de Deus é o que vai acontecer, exatamente. Vamos lá, então Deus vai falar assim para ele, ler Vesafta Ziknei Israel. Então vai lá, a gente está no versículo, no Passuk 16. Vai e junta todos os anciões de Israel e fala para eles, Deus, o Deus já dos antepassados, apareceu para mim, Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, né, os patriarcas, dizendo, eu vou salvar vocês, que foi feito com vocês no Egito. 17. Vou tirar vocês do Egito, da aflição, da opressão do Egito, para a terra de Canaã, Hitia, Moria, Pesia, ou seja, a terra que emana leite e mel. Isso é importante. Aí Deus já fala assim, eles vão ouvir sua voz. Ou seja, eles vão acreditar em você e vão entender o que é ouvir sua voz. Vão entender que Deus apareceu para você e vai tirar a gente do Egito. A princípio é isso, certo? Porque é importante isso, porque no capítulo 4, no primeiro versículo, o que está escrito? Está escrito o seguinte, cadê? E vai falar Moshe para Deus, eles não vão acreditar em mim e não vão ouvir minha voz. Só que Deus acabou de falar, eles vão ouvir sua voz. Então essa vai ser uma dúvida que a gente vai ter que explicar. Vão ouvir ou não vão ouvir? Se Deus falou, vão ouvir, aí Moshe logo depois falando, mas eles não vão ouvir. O que aconteceu aqui com Moshe? Essa é a pergunta que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Isso ele falou para ele no Siné. A gente ainda está no Siné. Ainda no Siné, ele vai, logo depois ele vai falar, mas eles não vão me ouvir, no mesmo momento. Tá? Então vão ouvir sua voz, o Batatá Veziknei Israel. Ele vai, você então, isenção de Israel para o rei do Egito, e isso que a gente falou outra passada. E vai falar, ó, Deus, o Deus dos hebreus, a Ivrim, chamou a gente, e a gente vai no caminho de 3 dias, então, no deserto, e vai sacrificar para o nosso Deus. Tá, vamos continuar. Veani, agora, da parte de agora, então, a gente parou por aí a aula passada. Veani Yadati, agora, Deus falando, e eu já sei, que não vai deixar o rei do Egito, ou seja, o faraó, vocês irem embora. Eu já sei que ele não vai deixar. Veló bead chazaká, e não com uma mão forte. Esse veló bead chazaká é uma pergunta aqui que os comentários falam. O que quer dizer isso? Porque vou ler aqui literalmente. Que eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem
e não com mão forte. O que é e não com mão forte? Quem em relação a quem? O que quer dizer? Então aqui os comentaristas vão dizer as opiniões aqui, tá? O primeiro é o seguinte, o Rashi, ele vai falar o seguinte, que eu sei que o faraó não vai deixar vocês irem, só quando eu mostrar a minha mão forte. O que é a mão forte de Deus? Os milagres e as maravilhas, que são as 10 pragas, depois a abertura do mar, tudo mais que Deus vai fazer. Só com a mão forte ele vai permitir. Mas antes disso, ele não vai permitir. Tá? Agora, ele vai dar outra explicação Rashi, que vai dizer Veló bead hazaka e não com mão forte, que é o seguinte. Não é que ele não vai permitir porque o faraó é forte. E sim, é porque é o meu poder, porque eu quero. Tá? Eu quero que ele não permita. Embora é um pouco complicado você encaixar o que o Rashi fala com o que realmente está aqui na frase. Porque na frase não parece que é nesse sentido que está querendo dizer. Depois vai vir o Rashbam e vai falar o seguinte, eu já sei que o faraó não vai permitir. O que ele quer dizer? O que eu já sei que o faraó... Ou seja, não amoleça seu coração. Não fica desesperançoso, ou seja, você vai lá, povo, Deus falou comigo, eu vou tirar vocês do Egito, ele falou o nome dele, vai falar tudo que Deus contou, o plano todo, o povo, tá, então vem comigo. Aí eles vão com ele, aí vão até o faraó, imagina chegar ao palácio do faraó, os escravos, né, vão até o faraó conversar com o faraó, vai falar, Deus mandou, não sei o que lá, tal, aí o faraó fala, não, deixa. Aí eles vão voltar para casa, sem nada. Aí o pessoal vai falar, tava todo cheio de esperança, depois de 400 anos aqui sofrendo. Chegou aqui o Salvador, falou o termo, né? Pakod, Pakad, Etrem, que é o que a gente sabia que vem a salvação, e no final não aconteceu nada. Tá, então, aí parar de acreditar a princípio. Então, Deus já está dando spoiler, já está adiantando, falando assim, não, olha, não vai acontecer direto, ou seja, eu já sei que ele não vai permitir, mas isso não pode desanimar, né? Porque não vai permitir imediatamente, vamos dizer assim. Dizem que os dois Makot duraram 10 meses, né? Isso, a explicação ser, mas a princípio 1 ano, vamos dizer, desde que ele chegou até sair 1 ano, vamos botar assim, em geral, tá? Tem que dizer, né, que ele chegou em Pessah e saiu em Pessah, como se fosse exatamente 1 ano. Então, não, desculpa, ele teve talvez essa profecia em Pessah e no outro Pessah ele tirou. Alguma coisa assim, tá bom? Ele fala assim, então ele vai falar, Veló bead hazaka, mas não ou seja, porque não é veló, e não por bead hazaka, e não porque o faraó é forte, pouco como o Rashi falou. Ou seja, mas eu sei que ele não vai deixar, mas não é porque ele não é porque ele é forte que nada vai acontecer. Seria a explicação então do Rashba. Mas sim, o objetivo é que eu faça os milagres, é o que ele vai falar daqui a pouco, e eu mostrar para todo mundo qual é o meu poder, porque eu quero que assim vocês saiam. Quero que vocês saiam com pompa, né? Com toda... por cima. Como está escrito na Torá, Beadrama, né? Com a mão erguida. De forma honrosa, vamos dizer assim. Tá? Saindo grandes. Saindo como grande, não tipo, deixou. Não é deixou e vou embora como um fugitivo. Não com o rabo entre as pernas. Não com o rabo entre as pernas, exatamente. O Ibn Ezer vai falar que é e não com Yad Hazaká, não é que vocês não vão, ele não vai permitir vocês saírem, e não com Yad Hazaká, e não com mão forte, quer dizer, e não de uma vez, ou seja, não é que ele não vai permitir, aí eu vou mostrar quem eu sou e aí vai sair. Vai ser aos poucos, ou seja, eu não vou jogar a minha maior cartada de primeira, não vai ser em um golpe que eu vou acabar com o Egito. E não com o Yad Hazaká, e não com mão forte. Vai ser devagarzinho, primeiro eu vou dar um carinho, depois uma cutucada e tal, até no final vai vir a mão forte, aí vocês vão sair. Ou seja, vai demorar um certo tempo, aqui no caso, de acordo com esse Midrash, 1 ano. Ou seja, não é que amanhã vocês estão fora, não é que ele não vai deixar e depois, no dia seguinte, vocês estão fora porque aí eu vou fazer uma coisa assim. As coisas acontecem com o tempo, tem que esperar, tem que ter paciência. Mesma coisa aqui, não precisa. Um segundo, deixa eu ver se tem alguma coisa. O Rava Bravanel vai falar um outro aspecto interessante. E não com mão forte de vocês. Ou seja, eu sei que o faraó não vai permitir vocês irem embora. Ou seja, na diplomacia, na conversa, na política, na negociação, ele não vai deixar.
Veló be'ad hazaká. E também não é na guerra. Ou seja, não é que vocês vão fazer revolução para sair do Egito. Ou seja, não com a mão forte de vocês, judeus. Ou seja, Existe, Ou seja- como é que fala isso, steps. existe, sim, Escala. mas tá falando assim, vocês Etapas. vocês só vão obrigados a cumprir as etapas, mas o Rav Abraham vai falar no seguinte, assim, ele não vai deixar, não vai aceitar. Então se ele não aceitou, vamos lá e vamos invadir a casa do faraó, vamos fazer guerra aqui e a gente vai sair. Não, veló be'ad hazaká. Eu também não quero que vocês façam guerra. Ou seja, não é revolução. No final, ele vai ter que permitir e você vai sair de acordo com a própria estrutura do Egito, né? Tipo, a própria política. Pela porta. Não, sei, mas você podia pensar assim, o faraó não deixou, então deixa que a gente vai fazer ele deixar. Vamos montar aqui uma milícia, vamos montar aqui... Isso está tentando com o Hamas, forçando Exato. para ele sair Exército. com bandeira, se entregar. Exatamente. Mas por enquanto eles Por não enquanto querem. nada. E bom ainda que o pulso, entendeu, do governo de Israel está firme, entendeu? Para não liberar tanto os soldados e nem parar a guerra. Quer dizer, o cara sabe que ele não tem saída, igual para o Igual o faraó. tem que ser na base da porrada. Então a ideia é eu não quero uma rebelião. Muitas pessoas, por exemplo, vão supor assim, vamos dar o exemplo, sei lá, do Brasil. Sim. O Brasil tá horrível, tá todo mundo corrupto, não tem solução. O que a gente vai fazer? Vamos para as ruas fazer passeata. Aí vão fazer passeata, não, vamos falar com os políticos, vamos negociar para no final melhorar para a população. Aí não vai acontecer. Então vamos be'ad hazaká. Então vamos fazer rebelião, vamos pegar em armas, vamos invadir o... Aí o Deus está falando, e também não é assim. Ou seja, não é assim que vocês vão conseguir as coisas. As coisas têm etapas, tem que esperar. Agora, não sei o que vai acontecer no Brasil. Deus não garantiu nada. Agora, em relação aqui à saída do Egito, é o seguinte, vocês vão ter que esperar que eu vou interferir. Seria o seguinte. O Malbim vai falar o seguinte. Eu sei a natureza que o faraó, ele não vai deixar. Ou seja, ele não vai ficar tranquilo em permitir o que a gente vai pedir. O Malbim está dizendo assim, eu não vou interferir o livre-arbítrio do faraó. Sobre endurecer o coração do faraó, em outra aula a gente vai falar só sobre isso, tá? Não agora. Mas eu sei que eu não vou interferir, mas eu sei que o coração do faraó não vai gostar dessa ideia. E, obviamente, ele não vai aceitar. Sim? Ou seja, veló be'ad hazaká é que faz mais sentido com o texto. E eu sei que... entenda que não é com mão forte que ele não está deixando vocês irem. Ou seja, não é que eu endureci e eu estou mudando o livre-arbítrio do faraó. É que ele não deixa mesmo. Ele não deixa. Então aqui no versículo, eu sei que o faraó não vai deixar vocês irem, e não é por causa de mão forte, não é porque eu estou interferindo, é porque eu sei que ele não deixa. Da parte Em dele. vários lugares na Torá diz depois, o Rizaktir preparou. Quer dizer, eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar vocês saírem. Então, Veló be'ad hazaká significa, mesmo se vocês vão guerrear, Isso é a opinião do Rav Abraham. Sim. O Netziv vai falar a mesma coisa, assim. O faraó não vai permitir vocês irem nem de forma generosa e nem se vocês tentarem fazer guerra. Então a gente tem que ler o versículo assim: Ve'ani yadati ki lo iten etchem el Mitzrayim lalor, ve'lo iten etchem be'ad hazaká. Ou seja, como se fosse que eu sei que o faraó não vai deixar vocês irem e também não vai deixar vocês irem com mão forte. Ou seja, e também não vai deixar, está subtendido, então o versículo ele se contrai e fala, e também com não forte, mas como se você está repetindo, e não vai deixar também. Como se fosse. Seria a explicação aqui. Então, essa é a ideia. Ou seja, está comigo. O que vocês têm que fazer? Esperar. Confiar no que eu estou falando e quando tiver na hora, sair, fazer o que tem que ser feito e seguirem minhas orientações. Fora disso, não tenta tirar ideias da cachola e fazer o que vocês acham. Vamos lá, vamos para o próximo versículo. Versículo 20. Veshalachti et yadi. Então eu vou enviar minha mão, ve'eket et Mitzrayim, vou bater no Egito, bechol nefiliotai, com todas as minhas maravilhas, com todos os meus milagres. Asher eseh be'irkebo, que eu farei dentro dele, dentro do Egito, ve'charei chen eshalach etem. E depois disso o faraó vai
mandar vocês. Ou seja, no final, o plano é que o faraó tem que deixar. Mas ele não vai deixar de primeira e nem vocês precisam ir à força. Então eu que vou agir dentro do Egito com todas as minhas maravilhas e depois disso o faraó vai deixar. Então esse é o plano. Tá contando então que vai ter que esperar, não é de primeira. Tá? Vamos lá. Primeiro, coisa a pontuar aqui que é importante porque tem muita gente que vai assistir o vídeo aqui, que quando ele fala assim, eu vou enviar minha mão no Egito, é claro que a mão não é literal. Eu não consigo entender que tem uma pessoa que lê isso e fala assim, não, Deus vai pegar a mão dele, que Deus é um ser humano grande, sei lá, e ele vai botar a mão assim no Egito e vai bater em todo mundo, e aí vai salvar. Não, não é isso. De enviar a minha mão, eu vou realizar ações de acordo com o universo que eu controlo, que eu sou onipotente, onipresente, e que são as pragas, ou seja, uma metáfora. Por quê? Porque Deus não tem corpo, né? Deus não tem mão. Então é isso, eu vou enviar minha mão, ou seja, eu vou agir no Egito, né? Isso é óbvio. Veket Mitzrayim, vou bater no Egito, não é que ele vai vir lá com a mão e vai dar soco no Egito. São tudo formas de expressão, né? De metáforas. Então, vamos lá. O Rav Reis fala um negócio interessante. O que é com todas as minhas maravilhas? O que é Deus vai bater no Egito com todas as maravilhas? Então, a princípio, a gente entende, né? Pela história que são todos os milagres, são as 10 pragas, né? A princípio. Mas o que vem a palavra nifleotai, que a gente traduziu como maravilha, milagre? Nifleotai, o Rav Hirsch vai falar que vem da ideia, vem da palavra de separação, algo separado. O que é separado? Seria hoje como falar algo transcendente, algo além, que não tem a ver com o mundo mundano. O que quer dizer algo separado? Seria o desprendimento completo de todas as outras formas da existência. Ou seja, Deus criou o mundo e a natureza, nos 6 dias da criação, e a natureza ela funciona de acordo com a lei que Deus estipulou na natureza, que é o natural, são as leis naturais. Então, o desprendimento dessas leis, que é o sobrenatural, o transcendente, ou seja, quando a natureza não age de acordo com a lei natural. Então, isso é nefleotai, ou seja, com todas as minhas maravilhas, que seriam milagres fora da natureza, que vão quebrar as regras da natureza, que a gente sabe que as pragas são milagres que quebraram as leis da natureza, sim? E aí ele vai falar um negócio interessante. O milagre, para que serve um milagre? Por que Deus às vezes ele faz um milagre no mundo? Por que fazer um milagre no Egito? Óbvio que a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas o Rav vai falar o seguinte, por que tem milagre? O milagre não é só para mostrar que Deus é o criador de tudo e comanda tudo. Que a princípio é uma das coisas, né? Porque todas as pragas é para mostrar como Deus ele tem o poder de controlar tudo que tem no Egito. Mas não apenas isso, mas mostrar que também esse criador que pode tudo, ele acompanha a existência humana, ou seja, ele acompanha o que acontece no mundo e se interessa por isso. Que é o que depois ele vai falar no primeiro mandamento. Eu sou seu Deus que te tirei do Egito. Ou seja, não sou o Deus que cria o mundo todo e estou ali longe e criei e fui embora e tal. Não. Eu também, eu posso quebrar as leis que eu fiz na natureza, porque eu tenho a minha supervisão, né? Que a gente fala que é Ashgaha Pratit, ou seja, a minha supervisão, a minha proteção especial, e eu vejo o que acontece. Então, Deus vai interferir essas leis da natureza, quebrar elas, através de milagres, para tirar o povo do Egito. Então, é isso que está falando. Ele não vai deixar vocês irem. Então, eu vou bater com todas as... fora da natureza, fazer coisas sobrenaturais, né? E aí, depois que eu fizer o sobrenatural, o faraó vai deixar vocês ir. Próximo passo é Kaf Aleph, 21. Venatati etchen ha'am hazeh beinei Mitzrayim. E eu vou botar, então, a graça desse povo aos olhos dos egípcios, do Egito. E quando vocês forem embora, quando permitirem vocês forem embora, vocês não vão de mãos abanando, de mãos vazias. Não vão vazios, né? Então, não ache que porque eu vou chegar no Egito, vocês vão falar com o faraó. Aí eu vou começar a fazer minhas maravilhas no Egito. Qual é o natural? Que as pessoas vão começar a odiar vocês. Não pensem isso. Ao contrário. Eles vão ter graça vocês vão ter graças aos olhos deles. Eles vão gostar de vocês. Né? Muitas vezes isso tem muito também que a gente aprende sobre o antissemitismo, né? Principalmente, não só no exílio, mas que aí a gente fica de coitadinho, não, tudo bem, cheio de não me toque, não, tudo bem, tal. Por quê? Porque se eu fizer qualquer coisa, eles vão
não vão gostar da gente. Só que aí fica nesse tudo bem que é aí que não gostam da gente, né? Às vezes tem que impor, falar, não, ó, tá errado isso e tal. Aí vão respeitar. É verdade. Se a pessoa acredita no que acha e respeito. Quanto mais pragas o Deus vai fazer no Egito, pior for para os egípcios, mais eles vão gostar do povo de Israel e aceitar que eles vão embora, não só por coerção, né? Mas por gostar deles, como vai falar no final. E Moshe era muito grande aos olhos dos egípcios, no final das contas. Então eles viram, caraca, Moshe. Tantos que muitos vão seguir Moshe e ir embora também junto. Muitos. Porque gostaram do Moshe. Então, quanto mais, mesma coisa que a gente pode ver, por exemplo, em Gaza. Nunca teve tantos palestinos e gazas que gostaram de Israel como hoje em dia. Vários já estão até falando mal do Hamas, mesmo sabendo que vão ter consequências, né? Sim, como vai ficar. Exatamente. Então, não acho. Agora, o que é interessante aqui, um segundo. Então seria talvez algo milagroso isso que eu vou fazer que eles gostem de vocês? Talvez é um milagre ou algo natural? Isso fica aqui em dúvida. O Ibn Ezra fala que é tipo um milagre. Além de tudo, eles vão gostar de vocês, coisa que não gostaram desde o início da escravidão, né? Que a gente já estudou isso lá atrás. Agora, o que é não irão reikam, de mãos vazias? Que a gente traduziu como mãos vazias. Então, reikam, para muitos, não vai significar mãos vazias. E sim, por exemplo, aqui o Shadal vai explicar, não se trata de sem nada, mas sim sem nada mais do que é seu. Ou seja, vocês não vão de mãos vazias, significa vocês não vão sem ser o que é de vocês de direito. Ou seja, o que é de direito vocês vão levar. Então, o reikam não significa totalmente vazio, sim. O que não é seu por direito seria. Então, o que é seu de direito vocês vão levar. Tá? Uma pergunta aqui, né? Não, isso deixa pra lá, depois a gente fala isso. E mesma coisa que o que estava a Kabbalah. Vai falar, vocês não vão sem receber o que merecem de pagamento. Que vocês merecem. O que vocês merecem de pagamento? Próximo é Passuca, né? 22. Vesheila isha mishkentah, umigarat beitah, כלי חסד וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. E vão então pedir uma mulher para sua vizinha, um migarat beitá, e para que mora na sua casa, utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas, vestidos, e colocarão sobre seus filhos e suas filhas, venitzaltem et mitzrayim, esvaziarão o Egito. Ou seja, antes de ir embora, vocês vão pedir para os egípcios coisas para irem embora. E aí eles vão ter graça aos olhos e vão dar para vocês, tá? E que vão dar roupa, bijuterias, coisas do tipo, né? E aí eles vão dar tanto para vocês que vocês vão esvaziar o Egito. Vocês vão dar tudo, eles vão dar para vocês. E aqui é a pergunta, porque o que quer dizer vestir lá? E pedirão. É pedirão. שאלה זה לא פג'ירון, להשאיל. זה vem da palavra להשאיל. Não, então, essa é a pergunta. Se significa dar ou pedir emprestado. Sim? זה pedir emprestado. Então, hoje em dia no hebraico é pedir emprestado, mas o que muitos comentários falam na Torá não. Na Torá é dar. Tanto que no versículo passado, venatatet renam, eu darei a graça aos olhos do povo para vocês. E aqui a gente pode ver vários outros versículos que é dar. Então eu vou ter essa pergunta. Se é emprestado, é dar. Você já fez essa pergunta, porque se é emprestado, foi uma trapaça. Porque eles não voltaram. E a gente já viu na aula passada que, na verdade, não necessariamente eles sabiam que não iam voltar. Então a gente falou que o que a gente viu na aula passada, as várias opiniões conversam com a opinião sobre esse passuca aqui. Se eles achavam que eles iam 3 dias e voltar, eles pediram emprestado porque, me empresta para eu servir a Deus. Eu não sei como servir a Deus, ou seja, eu quero estar enfeitado, porque é uma festa. Então, como se fosse, vizinha, eu não tenho roupa de festa, eu sou escravo e tal, me empresta seu vestido de gala, minha joia, eu vou lá festejar e depois volto. Pode ser que nem o povo sabia que ia embora, eles achavam que iam lá e voltar, então pedem emprestado. Mas Deus sabia, de alguma forma, né? Então, mas também tem a ação do faraó que vai perseguir, por isso eles nunca mais vão voltar. Sei, pode ser que eles iriam e voltariam, mas como o faraó perseguiu e teve a abertura do mar, no final eles morreram e o povo ficou salvo. E aí nunca mais voltou.
Se for isso, talvez cabe aqui o emprestar, porque não adianta, não faz sentido a pessoa que achar que vai voltar e quando tá todo mundo achando que eles só vão e voltam, falar me dá para sempre, me empresta. Agora, se eles já sabiam que não, que na verdade a gente vai embora de vez, não cabe aqui pedir, aí pode ser pedir emprestado como uma forma de trapaça para, vamos fingir que a gente vai voltar, para eles darem e deixarem a gente ir embora, se nós vamos embora, vamos manter a coerência, ou não, falar, dá pra gente que eu vou embora, e aí eles vão, tá, então toma e vai. Então cabe aqui o dar, e o cabe emprestar. Eu acho que pelo literal, no hebraico bíblico, é dar e não emprestar. Tem vários outros versículos que provam isso, mas cabe os dois. Isso vai ter de acordo com o que a gente viu na aula passada, as diversas opiniões. Agora, então cada mulher vai pedir da sua vizinha. Daqui a gente vê que os judeus eram vizinhos de egípcios. Ou seja, não é que eles moravam só em guetos separados. Certo? Eles moravam com egípcios vizinhos, ou seja, estavam integrados dentro do Egito. E depois mais ainda, e quem mora na sua casa, ou seja, tinham judeus que moravam na mesma casa do que egípcios. Moravam na mesma casa, não vizinho, na mesma casa. Então, mesma coisa aqui. Ou seja, quer dizer que o povo estava assimilado, estava dentro do Egito, e não necessariamente como antes que Yosef queria, fica na terra de Goshen separado. Não, aqui, mostra para sua vizinha, para quem mora junto com você. Que a gente fala que são tipo estudantes que dividem apartamento, né? Tinha um judeu junto com o egípcio e tal, e pede para ela, para sua vizinha, colega de quarto. De quarto, isso. E pedem, o interessante é que eu vi um vídeo nesses dias, que era muito costume no Egito, as crianças usarem bijuterias de ouro, de prata, as crianças usavam muito, as pessoas botavam, as mães, né, botavam muitas bijuterias nas crianças, então muito mais se é uma festa, né, então isso pede que a gente vai festejar, a gente tem que ir bonito, para Deus, que a gente vai fazer um serviço a Deus. O que mais quiser? Tá. Vamos ver agora os comentaristas aqui. O Rashbam vai falar que é como presente, dar como presente, e não como empréstimo, tá bom? Quem falou isso é o literal, o significado literal é dar de presente. E aqui, e ele fala, utensílios de prata e de ouro, enfeites em honra à festa que eles vão fazer no deserto para Deus. O Ibn Ezra vai falar o seguinte, por que está escrito a mulher vai pedir para sua vizinha? Presente é mataná. Sim, mas vestir tipo venatá. Mas existe a palavra mataná. Não, mataná é o presente. Na Torá. Não, o quê? Na Torá também existe mataná. Como aqui no versículo 21, venatati, etchenam. Não, sim, existe a palavra mataná. Existe, presente. Sabe onde que está escrito? Onde está escrito mataná? No Avraham. Que deu matanot, que o faraó deu para ele. Não. Para os filhos. Isso, para os filhos. מתנות, זה מתנה. Sim. אבל שאלה להשאיל, שאלה, זה בין מהפלברה להשאיל. Hoje em dia, emprestar hoje em dia, não no hebraico da Torá. Depois a gente posso pegar os versículos e te mostrar. Mas pode ser, estou falando da opinião dele. Vai ter quem diga que é um, vai ter quem diga outro. Mas aqui, no caso, vestilar é pedir. Sim. E pedir. Tá? Pedir. Então, aqui, o Ibn vai falar, por que está no feminino, a mulher vai pedir para sua vizinha? Porque o homem não vai pedir para o seu vizinho? Então, não, todo mundo vai pedir para todo mundo. Mas a Torá veio escrever no normal. O comum é que a mulher que pedia para a vizinha a roupa, me empresta aquilo, é uma mulher que pede para outra, e não muito os homens, pelo menos naquela época. Então falou o que acontecia normalmente. Então a mulher vai pedir para a sua vizinha, mas óbvio que quer dizer cada um peça para o seu vizinho. Tá, isso, que é bijuterias para enfeitar seus filhos, né, ou se enfeitarem. Aí depois ele vai falar assim, tem quem diga que que eles roubaram, né, que seria então pedir emprestado. Né, o Ibn então vai considerar os dois. Primeiro falar que é pedir. Falar, tem quem diga que não é pedir, é emprestar aqui, sim? Aí ele vai dar aquela desculpa meio que sair pela internet, mas no final tudo é de Deus, e se Deus pediu, eles fizeram. O Ibn vai meio jogar a cartada de Deus. Tá bom. O Rav Bravanel vai falar, as mulheres israelitas, né, pediram os utensílios da casa, prata, ouro, roupas, mas por que eles pediram isso? Porque Deus pediu que eles
falou para eles pedirem como compensação. Indenização. Não, que não, compensação pelos móveis que eles deixariam para trás. Porque vamos supor, eu moro, vamos supor uma mulher que mora com a outra egípcia. A gente mora junto, a gente divide a mesma casa. Eu vou embora. Sim. A casa é sua. A casa vai ficar para você. Então assim, a casa é sua, eu não vou levar a casa. Tem esse móvel pesado, eu não vou levar um móvel pesado. Então me dá aí prata, ouro, tal. Ah, então toma. Então é uma compensação. Porque o que acontece? Porque a pergunta é a seguinte: se isso vai se acontecer na prática só daqui a um ano, eles vão pedir, que é antes de sair, depois da Macat Bekoró, depois da morte dos primogênitos. Por que Deus está avisando agora, para Moshe um ano antes? Avisa depois, tem tanta coisa que avisou depois, tipo Corban Peça, sacrifício e tal. Tanto que ele vai voltar a repetir mais 2 vezes essa ordem. Por que agora aqui? Então a resposta é o seguinte: para quando o povo quando Moshe falar para o povo pela primeira vez, ele vai ficar, pô, eu vou sair do Egito, eu vou deixar minha terra, eu vou deixar meu trabalho, e o dinheiro que eles têm que me pagar, que nunca me pagaram por ser escravo, eu quero isso, eu não vou embora sem ter o que é meu, não. Aí Deus já está falando anterior, não, relaxa, que vocês vão esvaziar o Egito. Por quê? Porque no dia anterior vocês vão pedir lá para a vizinha e eles vão dar. Está escrito isso. O quê? Está escrito isso. Isso, então é a compensação. Então é uma compensação pelos móveis pesados que vão para o Egito. Quer dizer, vão esvaziar o Egito, porque vai ser chato, vocês vão ter que deixar os bens de vocês e todo o trabalho que vocês trabalharam para eles não pagaram. Então aqui assim é a indenização. Então Deus fala isso agora para eles, mesmo que ainda não estava na hora de realizar essa ação, que eles vão fazer só muito depois, para que o povo não tenha medo do faraó e dos egípcios e fazer o que tem que fazer. O Uran, o Rabbeinu Nissim, ele vai falar o seguinte: não, é pedir, eles enganaram, porque o objetivo era fazer com que o faraó chegasse no Mar Vermelho para acontecer o milagre. Então, se não tivesse pedido emprestado, o faraó depois não ia perseguir. Por que o faraó perseguiu? Para recuperar esses bens. E isso que faz o faraó então perseguir depois de mandar eles ir embora, e por isso ele vai acabar no mar. E Deus já está planejando como ele vai chegar no mar. Então ele mandou pedir para que isso ocorra. Então aqui o Urano vai falar, por exemplo, que é emprestar e não pedir. O Shadal é a mesma coisa, sem dúvida. É emprestar, a opinião do Shadal. Por quê? Porque eles deixaram lá os móveis e a terra dele, até a terra. Então, justo que eles peguem de volta. Como os egípcios não sabiam que eles iam voltar, e aqui, de acordo com o Shadal, os hebreus sabiam que iam embora, então eles sabiam que ia perder as coisas deles. Só que os egípcios não sabiam que iam ganhar, porque eles achavam que iam voltar. Então eles não podiam falar assim, troca isso por aquilo, porque senão estou entregando o jogo. Então ele fala assim, me empresta pra lá, me empresta, mas no final você que vai sair ganhando, porque você que vai ficar com a terra e com a casa, que vale muito mais de qualquer coisa que você possa me dar. Seria uma troca meio mais para não revelar, tá bom? O Moab, mesma coisa, vão deixar para trás casa, móveis, campos, animais e pedirão em troca coisas para levar. Rav Hirsch vai falar que Shelah significa exigir, ou seja, exigir, ou seja, me dê. Me dê porque eu mereço. Magia ali, né? Tipo, eu fui escravo e tal, me dá, né? Agora, Venitsaltem, eu esvaziarei o Egito. O que estava acabando vai falar um negócio interessante. Esse esvaziar, tem várias formas de se falar esvaziar. Essa palavra é um pouco estranha para ser usada como esvaziar. Então aqui, essa é uma questão de esvaziar no sentido moral e ético, e não no sentido material, essa palavra esvaziar. Que é o seguinte: eu vou esvaziar os pecados do Egito de não ter pago para vocês e escravizado vocês. Ou seja, por eles terem esses anos todos escravizado vocês não receberam o que mereciam. Graças a isso que vocês vão levar as coisas deles, eu vou esvaziar o Egito, ou seja, eles não vão ter mais tantos pecados nas mãos, já que no final eles vão pagar o que vocês merecem. E eu vou fazer isso de uma forma torta para que eles paguem. O Rav Madan, que é um rabino mais contemporâneo, né, tá vivo, ele fala um negócio interessante. Ele fala o seguinte: a gente vê na Torá em diversos casos um conceito chamado Manak Shichrur. O que é Manak Shichrur? Quando você tem um escravo e você liberta o escravo, é obrigado pela Torá que você dê para o escravo um dinheirinho de liberação, para ele tocar a vida dele. Isso é uma obrigação. E a gente vai ver que não só o escravo, como
quando um povo liberta outro povo, também tem que dar algo para esse povo sobreviver. Daqui a pouco eu pego os psukim, tá? Então é isso, que tem que liberar para a pessoa se virar. Então ele fala que lishol, aqui, na Torá, é dar, de acordo com ele. E a gente vai ver que a palavra reikam, de não ir de mãos abanando, ela sempre aparece no contexto do escravo que é libertado. Essa palavra, que é, ou seja, você não pode libertar os escravos sem ele ter nada, sem ter o dinheiro para ele poder sobreviver. Como, por exemplo, o Brasil fez quando aboliu a escravidão, né? Tá abolido. Tá, e aí? Então, se você abolir, você tem a obrigação de dar o dinheiro. É uma obrigação da Torá. Então é isso. Então o fato de eles terem dado os presentes aos judeus prova que foi legalmente, ou seja, foi permitido legalmente que os judeus saírem do Egito. Então ele vai fazer essa extrapolação seguinte. Se os egípcios deram para os judeus objetos, dinheiro para eles irem embora, isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: eu estou libertando vocês, toma o que é de vocês e se virem. Ou seja, eles aceitaram que os judeus saíssem da terra. E também, além da compensação, como a gente já falou tudo mais, né? Até por ter expulso, porque no final eles expulsam, né? Vai embora, senão tu vai morrer. Expulsa as pressas. Então toma dinheiro, vai, leva. Vai, se vira lá, mas não fica aqui. Não fica aqui, porque senão todos nós vamos morrer. Que isso depois da Macaco Bechorot, que sai lá do meio da noite e expulsam todo mundo. Agora, vamos ver se expulsa o queima aqui, ó. Vamos ver em Dvarim, Deuteronômio, capítulo 15. Não tem aí, né, Dvarim. Eu vou ler aqui, então. Capítulo 15. Aqui. E versículo 13 a 15. Vou começar no 12 para pegar o contexto. Se for vendido a ti teu irmão, o hebreu, e servirá a ti 6 anos, e no 7º ano deixarás livre de ti. Ou seja, se um hebreu for vendido a outra pessoa, ou seja, está falando aqui de escravidão, ou seja, você tem um escravo, ele vai servir por você por 6 anos, e no 7º ano você tem que libertar esse escravo. 13. E quando deixarem ir livre a ti, não deixarás ir de mãos vazias. Em hebraico, que tishalcheinu, que é exatamente as palavras que a gente está falando, lechaler, né? Ou seja, quando você libertar, Hofshi meimar, ou seja, libertar do seu povo, loteshalcheinu reikam, a mesma palavra. Ele não pode ir de mãos abanando. Yenik tanik lo mitzonecha o migornecha o miakvecha asher berecha Hashem Elokecha titen lo. Que fala? Carregá-lo-ás, fornecendo-lhes o teu rebanho, de tua eira, de teu depósito de vinho e do que te abençoou o eterno teu Deus te lhe darás. Ou seja, uma obrigação da Torá. No 7º ano você liberta. E quando libertar, é proibido ele de mãos a você. Você tem que pegar o melhor que Deus te deu e dar para ele ao libertar. Isso é o manak. Tanik, né? Como está escrito aqui no versículo. Enik taniklo. Ou seja, você tem que dar essa bolsa para ele, né? Um sustento do melhor que você tem quando libertar. Então a mesma coisa aqui. Deus falou assim: eles vão te libertar. Eu fiz tudo para eles te libertarem, mas quando eu te libertar, saiba que eles vão ter que prover o que é a obrigação também. Ou seja, vai ter que dar dinheiro para vocês. Como eles vão dar dinheiro, vocês vão pedir e eles vão dar. Eu vou dar graça aos olhos deles, aos olhos de vocês, para eles darem dinheiro para vocês, porque vocês merecem. Por quê? Porque vocês estão ganhando alforria, estão sendo libertos. Então aqui claramente é a lei. Mesma coisa a gente pode ver em Esdras, em português. No final, cadê Esdras? Aqui, Esdras, capítulo 1, que é quando Cores, né, ou seja, o rei Ciro, liberta o povo da Babilônia para voltar para Jerusalém. E aí, o que ele fala aqui, o Esdras? Cadê? Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 6 aqui. E no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Eterno, proclamado pela boca de Jeremias, o Eterno despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que fez com que este emitisse a viva voz, e por escrito uma proclamação por todo o seu reino, dizendo. Então ele vai escrever uma carta para todo mundo. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o eterno Deus dos céus proporcionou-me o domínio sobre todos os reinos da terra e me encarregou de lhe reconstruir uma casa em Jerusalém, que aqui é o Beit HaMikdash, o segundo templo, que está situado em Judá. Esteja Deus com cada qual de vós, de seu povo, ou seja, os Eudim, que venha subir a Jerusalém, que está situado em Judá, na Judéia, para construir a casa do Eterno, o Deus de Israel,
e o Deus que paira sobre Jerusalém. E agora, e todo aquele que tiver permanecido no lugar onde tem vivido, proporcionem seus vizinhos ajuda em ouro, prata, mercadorias e animais, além de oferendas para a casa de Deus, que está em Jerusalém, a fim de que ele possa para lá se encaminhar. Ou seja, a obrigação aqui não é só eu deixo eles irem embora, mas vocês são obrigados, se vocês a darem para eles o necessário para que eles consigam ir lá e construir o templo, além dos próprios sacrifícios. Então, é uma obrigação. Então, a gente vê a mesma coisa aqui. E tem outras também, pode ver em Isaías, Shaial, né? Isaías 60, capítulo 4, versículo 6, o capítulo, vamos ver, mas esse para fechar aqui. Isaías. Calma. 60, final. Aqui. De 4 a 6. Levanta-te, olhos, mira ao teu redor e vê. Todos eles se ajuntem, caminhem para ti, de longe virão seus filhos e suas filhas por reis serão elevados. É isso? Verás então e ficará radiante, teu coração estremecerá Aqui. Está falando aqui da salvação do povo de Israel. Ou seja, falando que quando o povo de Israel voltar para Israel e falar assim, porque a abundância da riqueza dos povos do oeste virá te pertencer, bem como as riquezas das nações que a ti se dirigirão. Ou seja, as nações que deixaram vocês ir embora, eles vão te dar as riquezas também. Porque eles estão te libertando e vão te dar aqui uma multidão de camelos, cheio de presentes, cobrirá a tua terra, camelos novos que vêm de Midian e de Efá, que são terras, né? Todos os filhos de Sheva virão e trarão ouros e incenso e anunciarão os louvores ao Eterno. Então eles vão trazer presentes para vocês. E mais para depois 10... Estrangeiros edificarão teus muros e seus reis te servirão, porque na minha ira te feri, mas por ser do meu agrado tive compaixão de ti. Então aqui a gente vê que tanto na questão nacional como uma profecia futura. Tanto quando realmente um rei ele liberta o povo judeu para voltar para Jerusalém. E tanto a obrigação da Torá, quando você liberta um judeu, você é obrigado a dar dinheiro para ele. E é isso que Deus faz com que os egípcios façam. Ou seja, era a obrigação moral dos egípcios, independente de compensação, independente de tudo, que ao libertar o povo, dessem tudo o que eles têm para esse povo, para eles conseguirem chegar e construir lá em Israel. Então seria a sua opinião. Vamos ver se tem mais uma coisa. Agora, o Rav Sherk, ele vai falar um negócio interessante, que vai falar o seguinte. O quê? Rav Sherk. Isso. Ele vai falar o seguinte, que na Torá a gente vai ver que não tem muita essa divisão entre o que é material e o que é espiritual. É uma coisa só, né? O monoteísmo é tudo uma coisa só. Hoje em dia que a gente vai ter o material espiritual, mas antigamente as pessoas entendiam como uma coisa só. E aí, para que Deus ele fala assim, e vocês vão ter que levar o dinheiro do Egito? Eu estou preocupado com o dinheiro do Egito nessa altura do campeonato, né? E a gente vê que isso é tão importante que quando Deus ele vai fazer o pacto com Avraham no Brit Ben Abetarim, né, o primeiro pacto, ele fala, você vai ser escravizado, seus descendentes vão para uma terra que não é de vocês, e serão escravizados, e serão oprimidos, e tal, por 400 anos, e no final eu vou salvar vocês, e vocês vão levar as riquezas deles. Deus precisa dizer, não, e também o dinheiro vocês vão levar. Ele fala, para que prometer isso para Avraham, o dinheiro? O importante é ser liberto, e não que leve o dinheiro. Então parece que esse negócio do dinheiro é muito importante. Então, que Deus ordena, e antes de vocês irem, vocês não vão embora antes de pedir o dinheiro, hein? Mesma coisa Avraham. Quando Avraham ele vai pro Egito, né? O faraó pega a esposa dele, ele fala, finge que é minha irmã, para ser beneficiado por sua conta. E quer ser beneficiado, que no final ele ganha presentes. E aí ele sai todo rico do Egito, né? Então, a gente vê que a história... Naquela época existia malandragem. Malandragem. Ou seja, a gente vê todas as histórias, no final é muito importante que eles saiam com dinheiro. Então eles entendiam que é o seguinte, o dinheiro não é só um material, mas o dinheiro também representa o espiritual. Ou seja, toda a força do Egito também espiritual, a cultura... Também tem a ver com dinheiro, as posses e a economia que o Egito tem. Quando eles estão levando também o dinheiro do Egito, é como se fosse que assim, a gente pegou tudo que tem de melhor no Egito. Porque os judeus tiveram que passar 400 anos no Egito, além de aprender escravidão e tal, mas é para aprender também o melhor que tem da potência da época. Ou seja, toda a cultura, a escolaridade, tudo que tem de bom no Egito, eles levaram. Tudo que tem de bom, ou seja, esvaziaram o Egito. Por isso que é um pouco espiritual, esvaziaram no sentido espiritual. Ou seja, tudo que tem de positivo no Egito,
eles também levaram com eles, para depois receber a Torá e poder fazer uma casa para eles na terra de Israel, com o melhor que tem de educação e cultura do mundo até aquela época, porque ainda não existia o povo de Israel. Para conseguir, a gente fala também que é como se fosse que Deus tirou um povo de outro povo, como se fosse que o povo de Israel nasceu do Egito, de alguma forma. Então, também com a cultura egípcia eles levaram. Agora, dentro da cultura egípcia, a gente sabe que tem coisas boas, que até hoje estuda, né, as primeiras civilizações e tudo mais, e coisas ruins, como é sabido, coisas. E a questão é essa, como você vai saber o que é bom e o que é ruim do Egito? Então, a mesma coisa, esse dinheiro, esse tesouro que eles levaram do Egito, também material espiritual, tem coisas boas e coisas ruins. Porque, como a gente sabe que tem coisas boas, o que eles construíram com esse ouro que eles levaram do Egito no final das contas? Serviu para a bijuteria que as mulheres pegaram e tal, a prata, ouro, serviu para quê? Para construir o quê? O Mishkan, o tabernáculo. Ou seja, a casa de Deus foi construída com o tesouro do Egito. Então, e o tabernáculo, a melhor coisa é que você possa construir. Agora, o que mais eles construíram com esse ouro? Que eles arrancaram da orelha das esposas os brincos e tal? O bezerro de ouro, que é a pior das coisas. A gente vê que tanto a melhor coisa como a pior coisa foi utilizada com o dinheiro que eles levaram do Egito. Entendendo que existe aqui, que a gente fala em hebraico, um berur, ou seja, você conseguir peneirar e separar o bom do ruim. E no final eles fizeram o bezerro de ouro, ou seja, eles pegaram o que é ruim dentro dessa cultura, que seria a cultura egípcia de cultuar o bezerro e tal. E depois que eles aprenderam, eles pegaram, então conseguiram separar só o que é bom e aí fazer o templo para Deus. Então, bem ou mal, quando a gente fala assim, que Deus salvou os judeus do Egito. O que quer dizer Yetziat Mitzrayim? A princípio, saída do Egito, não que os judeus saíram do Egito, que pode-se falar Yetziat Mitzrayim, que o Egito saiu, certo? Que o Egito saiu. A gente sabe que toda aquela civilização do Egito daquela época não existe mais. Não que existem os egípcios, não são a civilização do Egito da época, certo? Então, se a gente for perguntar hoje em dia assim para as pessoas, o que sobrou do Egito hoje em dia? Da cultura egípcia? O que sobreviveu da cultura egípcia hoje em dia? Se a gente perguntar. O que sobrou? Da cultura egípcia hoje em dia. Que é o aniversário do faraó, você tá falando? Não sei se começou no Egito, né? O aniversário. Mas a gente pode falar que o que sobrou, os egípcios que sobraram hoje em dia é o que está dentro do povo de Israel. Que a gente recebeu a Torá. Ou seja, os hebreus que estavam lá dentro, não, também os próprios hebreus que saíram, são os últimos egípcios daquela época que sobreviveram. Porém, eles usaram as partes positivas. No final, a gente salvou o Egito também. Salvou o que tem de bom no Egito, fazendo o Mishkan. Graças ao tesouro do Egito, o Mishkan, o tabernáculo foi construído. Então, aqui é a importância, então, porque quando você vai sair, porque sempre que você sai de algum lugar, você tem que pegar tudo que é de bom desse lugar e levar com você, porque não foi à toa. E você tem que levar para onde você ir, para você construir um novo país, uma nova sociedade, com os valores melhores que tem no mundo de cada povo, você vai conseguir reunir as melhores coisas para no final construir para Deus e usar da melhor forma possível. Vai terminar agora a aula, mas chegou agora, né? Aí fica... Então, no final, essa é a explicação. Então, a gente terminou aqui o capítulo 3, que foi o capítulo mais demorado, mas acho que vai ser o mais demorado de todos, porque realmente cada frase tinha muita coisa para falar. Mas a gente vai estudar Kabbalah, né? E agora a gente vai chegar no 4, que continua a conversa, que na verdade pela Torá nem tem separação, na verdade é o mesmo capítulo, né? O 3 com o início do 4, na verdade, é junto. E sobre tudo isso que Deus falou, vai Moshe, vai perguntar a Moshe, vai Omer, mas eles não vão acreditar em mim. E nem ouvir a minha voz. Pô, né? Nem vão ouvir minha voz. Que é um grupo, eles vão falar, Deus não apareceu para você. E a gente vai ver que quando Moshe chegar, eles vão ouvir a voz de Moshe. E Deus falou, eles vão ouvir a sua voz. Como Moshe fala, não vão ouvir minha voz. Você está indo contra Deus? A gente vai se aprofundar isso aula que vem, mas eu só quero dar um toque aqui, por exemplo, o Urash que vai falar, e o Midrash vai falar que Moshe não falou corretamente nesse momento. Que Deus falou que iam ouvir a voz, e Moshe falou, não vão ouvir minha voz. Eles não vão ouvir minha voz. Só que, na verdade, eles vão ouvir a voz. Ou seja, ele falou mal do povo, a gente vai ver isso melhor aula que vem, embora tenha outras opiniões, que a gente vai ver tudo aula que vem. Mas só quero terminar com uma coisa, que é o seguinte, que então é uma crítica a Moshe, mas talvez pensar assim, quem era o Moshe naquela época? Porque tá bom, a gente sabe quem foi Moshe, o que ele fez, a revolução que fez no mundo. princípio. Mas Moshe
príncipe que fugiu do Egito. Sim, e aí Midian. Agora, mas Moshe não sabe tudo que vai acontecer com ele. Então a gente vai entender o seguinte: Moshe naquela época tinha 80 anos, ou seja, era um idoso, já fez a vida dele. Ele viveu décadas afastado do povo e cresceu fora também do povo, certo? Quando ele foi se aproximar do povo e tentou fazer alguma coisa, que foi matou o egípcio, tal, depois de 2 hebreus brigando, ele fala: quem é você? Você acha que é juiz que manda na gente? Vai embora, deduram para o faraó. E ele Fugiu. tem que fugir do faraó. Ele vive perseguido pelo faraó, né? Tem um cartaz, vale não sei quanto, né, de dinheiro. É procurado Moshe, ou seja, ele é um cara perseguido pelo faraó. Faroeste. E Deus fala para Moshe assim: vai lá no faraó. Que eu vou lá no faraó? Eu sou o cara mais procurado aqui do faraó. Ou seja, ele viveu a vida inteira fugindo do faraó, certo? E ele foi repreendido pelo próprio povo, perseguido de morte. Ele já tinha feito uma família, já tinha filhos, continua uma filha, uma esposa. Ele vivia com um sogro que ele gostava e aprendia com o sogro. Ele tinha um trabalho, tinha um rebanho que ele amava. Ou seja, tinha a vida toda dele já feita, certo? E aí, de repente, Deus fala, aparece e fala, vai lá, abandona tudo. Essa terra, essa cultura que você viveu, você mesmo sendo idoso, abandona a sua esposa, abandona os seus filhos, abandona o seu trabalho, abandona seu sogro e vai lá salvar o povo que te repreendeu e vai falar com o faraó que quer te matar. Ainda vão te encher o saco. Né? Mais ou menos isso. Ou seja, algo muito difícil, né? E Moshe, no final das contas, ele fala, tá bom, não vão acreditar em mim, não vão, né? Fala várias vezes, não, manda outro e tal, a gente vai ver, né? Mas no final, pelo Midrash, depois de 7 dias, Deus falando, o Moshe no final não é que ele vai, ele tipo, tá bom, e no final, de fato, ele faz, e no final salva e faz tudo. Então, às vezes, antes de falar assim, mas Moshe reclamou, agora a gente tem que perguntar o seguinte, quantos Moshes antes de Moshe ou depois de Moshe existiram, que viu uma sarça ardente, ouviu um chamado, né? E aí no final ele que vai fazer alguma coisa, e no final fala, não, mas eu tenho trabalho, eu tenho esposa, eu tenho filho, o meu país, o meu dinheiro, não gostam de mim, não vai dar certo, não vão me ouvir, e no final não foram, né? E aí Deus, enquanto isso, fica esperando pro povo, e o povo continua sendo escravizado, e o povo, Deus continua esperando. Então essa toda a honra de Moshe, mesmo se você dizer que ele recusou, ele tinha motivos para isso, como todo ser humano tem. Mas qual é o mérito? Que no final ele aceitou. Ele aceitou e no final fez tudo o que Deus fez. Ele largou tudo e salvou a humanidade inteira. Então, por isso está escrito no Passuco, Lo ken avdi Moshe, bechol beitin emanu, porque não é assim o meu servo Moshe, porque em toda a minha casa ele é fiel. Ele, no final, fez tudo o que eu pedi. E quantos não fariam, né? Você levou esporro para aí. Ele levou esporro para aí. Então é isso. Então, muito obrigado. Quem estiver aí, curta, compartilhe, assine o canal, ative as notificações e pode também virar um membro do canal. Muito obrigado.